Boa noite, gente. Tudo bem? Vou ler com vocês agora Neemias, no capítulo 1, no versículo 1. Tá bom? Abra sua Bíblia aí em Neemias, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, eu sentei e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os farei voltar e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, muito obrigado por tudo que já está acontecendo aqui. Obrigado porque nesse momento de louvor, Deus, nós pudemos perceber a tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor deu ordem para os anjos estarem nesse lugar e estamos rodeados de anjos aqui. Eu te agradeço pela tua bondade, te agradeço, Espírito Santo, pela tua presença em nosso meio. Que em nome de Jesus os nossos corações estejam abertos, que em nome de Jesus Cristo a nossa mente esteja aberta para receber a tua palavra e que haja transformação nessa noite em nome de Jesus. Toda resistência, todo espírito maligno, tudo que tem como objetivo roubar a palavra de Deus, toda deturpação do Evangelho seja destruída em nome de Jesus Cristo. Que o poder das trevas caia por terra em nome de Jesus. Eu profetizo vida nesse lugar e seja feita a tua vontade, Deus, e a tua vontade que tenhamos vida e vida com abundância. Ministra-nos nesse momento em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Eu fui extremamente abençoado pelo irmão Álvaro, quando ele ministrou sobre esse tema também, faz um mês mais ou menos, eu acho, né? Faz uns 5 domingos, 6 domingos. O Álvaro, nosso irmão uruguaio, ele trouxe essa palavra para a gente, eu ouvi essa palavra e eu realmente, sim, fui muito tocado pela ministração dele e o meu coração ficou muito mexido com isso, né? E quando o pastor Alfredo pediu para eu estar ministrando hoje, e eu falei assim, eu já sei que eu vou pregar, porque essa mesma palavra eu preguei na terça passada ou retrasada, porque eu acredito que é isso que Deus quer falar nos nossos corações, porque nós precisamos entender quem é Deus. Amém? Só para a gente se situar um pouquinho do que estava acontecendo, Neemias, ele encontrou com um pessoal que estava
que estava vindo, né, que estava na cidade de Suzã, e ele perguntou como é que estava o povo, como é que estava a cidade de Jerusalém, como é que estava o pessoal lá que tinha escapado do cativeiro. Ele queria notícias da sua cidade. Aí o irmão dele começou a contar para ele que a situação estava feia. Ele chegou e falou assim: cara, é o seguinte, está tudo destruído. Está tudo destruído, os portões foram destruídos, os muros da cidade foram destruídos, o pessoal que está lá, o pessoal que não morreu está passando fome, obrigado, viu? O pessoal que não morreu está passando fome e eles estão sendo extremamente desprezados, eles estão sendo envergonhados, eles estão passando um apuro lá. Você com certeza já deve ter assistido aqueles filmes, né, tipo Ben-Hur, 300, esses filmes dessa época mais ou menos. Então vocês sabem que as cidades elas eram cercadas por umas muralhas altíssimas e elas tinham um portão principal que as pessoas entravam e saíam, e aquilo lá era uma defesa da cidade contra os inimigos, né? E isso estava completamente destruído. Jerusalém não tinha mais defesa nenhuma. Ela tinha sido completamente destruída. As pessoas que estavam ao redor desprezavam a cidade, falavam: nossa, mas essa era a grande Jerusalém, essa era a cidade de Deus. E o povo que estava vivo lá, os que tinham sobrevivido, estavam passando uma vergonha danada. Estavam sofrendo, estavam tristes, eram desprezados, estavam passando fome. Ou seja, uma situação de caos, completamente. Neemias, quando soube disso, ele ficou muito triste. Neemias, ele se abateu. Neemias, quando ele escutou essa história, ele ficou profundamente triste. Ele ficou sabendo o que tinha acontecido na cidade dele, ele começou a se lamentar, ele começou a jejuar, ele começou a chorar, ele começou a orar. Ele começou a falar: Deus, essa situação precisa mudar. Deus, eu sei que nós temos pecado, os meus pais têm pecado, a cidade tem pecado, mas ouve, Senhor, agora a minha oração e me dá graça para que eu converse com o imperador, com o rei. Vai trocar agora? Só um minutinho, gente. Pode conversar rapidinho com a pessoa que está do seu lado. Esse é o microfone pastoral. Esse é o microfone pastoral. E aí, então, Neemias, ele começou a orar e falar com Deus, tal, não sei o quê. E ele pediu graça para Deus, para que ele pudesse, então, trabalhar na reconstrução da cidade dele. Neemias, ele era copeiro do rei. Eu preciso só um pouquinho de retorno, tá? Neemias, ele era copeiro do rei. Hoje, para a gente não faz muito sentido isso, né? Tipo assim, ele é copeiro do rei e tal. Mas ele era uma das pouquíssimas pessoas que tinha acesso ao rei. Ele era uma das poucas pessoas que tinham contato direto com o rei, com o imperador, com o cara que estava governando o mundo na época. E a função dele não era de toda ruim, né? Basicamente, ele tinha que comer da comida do rei, né? Então, ou seja, não é a pior das profissões. O problema é que se alguma coisa desse errado, quem morria era ele, né? Porque a função dele era só essa. Então, enquanto tivesse tudo bem, 95% era bom. Se alguém tentasse envenenar o rei, quem morria era Neemias. Mas acho que vale a pena o risco, né? Ganha bem, come bem, dorme no palácio. É igual pular de paraquedas, né? Só erra uma vez, né? Então, assim, ele tinha um contato direto com o rei. E aí, Neemias, ele nunca tinha ficado triste na presença do rei. E parece que o rei tinha uma certa afeição por ele, e Neemias percebeu, o rei percebeu que Neemias estava chateado. Aí o rei falou assim: ô Neemias, eu nunca te vi assim, cara. O que aconteceu? Você está doente? Neemias falou: não estou doente. Bom, se você não está doente, só pode ser alguma coisa do teu coração. Fala para mim, por que você está triste? E a gente precisa entender assim que é muito difícil a gente compreender algumas coisas porque eram outras épocas, né? Naquela época, qualquer coisa que você falasse que o rei não gostasse, ele mandava cortar a sua cabeça e não tinha problema nenhum, entendeu? Não tinha essa de falar o que quer, né? Fazer manifestação em frente ao palácio, não tinha isso. Se você espirrasse e o rei ficasse ofendido com aquilo, você morria.
Então era sempre uma relação assim de autoridade e misturada com medo, tal. E Neemias ele assustou um pouco. Ele falou: não, imagina, rei, tá tudo bem, viva para sempre, o rei, tá tudo certo. E aí o rei falou assim: não, Neemias, eu quero saber o que está acontecendo. Fala para mim. E aí Neemias olhou para o rei e falou assim: sabe o que é, rei? Eu acho que esse ano São Paulo vai cair. E aí o rei falou assim: mas isso a gente já sabe faz um tempo, né? Que faz muito tempo que São Paulo está ruim das pernas, nem eu que sou rei posso fazer alguma coisa para mudar isso. Então eu sei que não é isso, fala a verdade. Aí ele falou assim: sabe o que é? Eu recebi notícias da minha cidade. E eu não posso estar feliz, eu não posso estar bem aqui, eu não posso estar te servindo feliz, sabendo que os meus irmãos estão passando fome, a minha cidade está destruída, eles estão sendo envergonhados, eles estão sendo desprezados, eles estão morrendo. E assim, por um milagre de Deus, uma manifestação do Senhor, o rei virou, e aí o rei virou para ele e falou assim: o que você quer que eu faça? Ele falou assim: eu preciso de um tempo, eu preciso de uma licença para reconstruir a minha cidade. Interessante assim, né? Quanto tempo será que a gente precisa para reconstruir uma cidade, né? Então não foi uma licença de uma semana. Hoje já seria um trabalho um pouquinho longo. Imagina naquela época que não tinha guindaste, que não tinha piche para fazer asfalto, não tinha um monte de coisa. Então, assim, eu acredito que foi uma licença bem grande que Neemias pediu, e aí o rei falou: tudo bem, pode ir lá. Não bastasse isso, o rei chegou e falou assim: estou te dando aqui uma carta, vai lá na madeireira Renascer, o que você precisar de madeira para reconstruir a sua cidade, você pode pegar lá, fala que depois eu acerto, tá bom? Vai lá na marmoraria São João, e o que você precisar de pedra para reconstruir os muros, para reconstruir lá, o que você precisar, pode pegar. Está precisando de cavalo, de gente para trabalhar? Vai lá no Aras, pode pegar o que você quiser. O rei deu tudo que Neemias precisava para que a cidade fosse reconstruída. E Neemias foi. Neemias foi, começou a trabalhar, começou a reconstruir a cidade, fez um trabalho excelente. E Neemias ele sempre foi considerado o líder perfeito porque ele conseguiu fazer com que as pessoas trabalhassem com fé, com alegria, com rapidez. Ele reconstruiu a cidade. Não bastasse a cidade ser reconstruída fisicamente, ele também fez uma reforma espiritual na cidade. Ele falou assim: esse trem aqui está uma bagunça, vamos parar tudo, vamos ver o que Deus falou para a gente fazer, vamos ler a Bíblia, vamos ler aqui o Moisés, vamos ler aqui o pessoal do Velho Testamento, vamos dar que está muito bagunçado esse trem aqui. E ele fez uma reforma espiritual também na nação. Por isso que Neemias ele ganhou o apelido de restaurador. Neemias, o restaurador. E eu gostaria que você soubesse um pouquinho de como que era a história de Israel, né? Nesse momento, Israel ela tinha sido levada cativa pela Babilônia. A Babilônia era um império que estava dominando o mundo, estava crescendo, dominando o mundo, e o povo de Israel tinha sido também levado por esse império, por isso que a cidade tinha sido destruída. E se você lê o Velho Testamento, é mais ou menos assim que acontece. Estava tudo bem, estava tudo legal, o povo estava prosperando, o povo estava crescendo, de repente o povo se desvia e começa a se prostituir, começa a praticar maldade, começa a ir atrás de outros deuses, começa a fazer um monte de coisa errada. Aí Deus manda um homem para lá. Deus manda um cara, o cara começa a falar assim: olha pessoal, toma cuidado, porque o que vocês estão fazendo não é de Deus, vamos voltar para o caminho certo. Ninguém ouve o cara, aí aquela geração ela se corrompe, e aí vem um país, mata todo mundo, ou vem uma doença,
ou eles são levados presos, aí o povo sofre por 10, 15, 20 anos, aí todo mundo se arrepende e fala: Deus, nos perdoa, a gente fez errado, nos salva, nos ajuda. Deus vai lá e envia uma pessoa, e aí o povo é salvo, o povo é transformado, o povo fica feliz, começa a prosperar, começa a crescer, e aí quando está próspero, cresceu, está grande, começa a esquecer de Deus, começa a praticar maldade, começa a praticar o adultério, começa a praticar a malícia, começa a praticar a idolatria. Aí Deus manda um cara, fala assim: pessoal, olha, a gente está se desviando, vamos voltar para Deus. Aí os caras não escutam aquele cara, aí de novo o povo é levado cativo, o povo é oprimido, o povo é morto. Aí quando está lá no fundo do poço, fala: ai Deus, me perdoa, nos perdoa, vem e salva. Deus levanta um homem, vai lá e salva. Então, se você vê um resumo do Velho Testamento, é isso que acontece com o povo de Israel. E nesse momento era isso que tinha acontecido também. O pecado do povo, o pecado pessoal era tão grande que Deus falou assim: olha, eu tinha falado que vocês seriam uma nação grande, uma nação poderosa, eu tinha falado que vocês ficariam aqui, todos os países, todas as nações do mundo viriam até vocês e veriam a minha glória em vocês, mas eu quero que vocês saibam que eu vou espalhar vocês, porque eu não aguento mais o pecado e aquilo que vocês têm feito. E vocês serão levados cativos pela Babilônia. Então aquele povo que ostentava orgulhosamente, muitas vezes soberbamente, a questão de somos o povo de Deus escolhido, a gente pode fazer o que quiser que Deus está do nosso lado, de repente quebrou as pernas e caiu e foi levado cativo para a Babilônia. Era nessa situação que o povo estava nesse momento. E eu gostaria que a gente pensasse numa coisa, porque de tudo, sim, o que me chama a atenção é como muitas vezes nós interpretamos a Bíblia. Nós até colocamos uma nomenclatura, uma denominação, né, tipo assim, os heróis da fé. E eu acho que às vezes a gente lê a Bíblia ou percebe as coisas que estão na Bíblia de uma maneira um pouco equivocada. Porque pelo jeito que muitas vezes nós entendemos a Bíblia, nós percebemos a Bíblia, a coisa funciona mais ou menos assim. Neemias, ele estava andando, tal, não sei o quê, aí ele ficou sabendo, ele viu que a cidade dele tinha sido destruída, que ela estava só o pó, ela estava derrubada, estava todo mundo sofrendo. Neemias, tomado de compaixão e tomado de uma dor e de um amor por aquela cidade, Neemias foi e orou para Deus e falou: Deus, está vendo ali, a cidade está toda ruim e eu quero ir lá arrumar ela, você pode me abençoar? E aí Deus, que amava Neemias, olhou para Neemias e falou: tá bom, Neemias, eu vou fazer o que você quer, eu te abençoo. E aí Neemias foi lá, conversou com o rei e voltou para restaurar a cidade. O problema da gente pensar assim é porque aí nós entendemos que quem tem amor, quem tem compaixão e quem queria restaurar a cidade, quem que era? Neemias. Vocês concordam comigo ou não? Porque a ideia é mais ou menos assim: a cidade estava toda lá, já estava destruída, já estava ruim das pernas fazia um tempo. E aí não aconteceu nada, e de repente Neemias ficou sabendo daquilo. Neemias começou a orar, Neemias então ele se colocou diante de Deus, e aí nós então entendemos que Deus escutou a oração de Neemias, e porque Neemias orou, foi que Deus abençoou ele, porque Deus gostava de Neemias, e aí Neemias foi lá e restaurou a cidade. E aí eu queria falar, irmãos, que é nesse ponto que muitas vezes a gente se complica. É muitas vezes nesse ponto que a gente se complica. Porque na nossa cabeça parece que funciona assim: alguém de Deus, um homem ungido, alguém que Deus ama especialmente, alguém que é escolhido por Deus, essa pessoa faz uma oração, essa pessoa faz um pedido, essa pessoa, ela então tem uma atitude para com Deus, e aí Deus vai lá e mexe a situação, restaura a cidade, restaura aquela situação, tal, não sei o quê, porque aquela pessoa pediu. Parece que muitas vezes nós não enxergamos como Deus que queria restaurar aquela cidade. Nós enxergamos que quem quis era Neemias, e Neemias teve que insistir para Deus, para que Deus ajudasse ele.
O problema da gente pensar assim é que a nossa oração, ela se torna sempre uma oração baseada na insistência. E o problema da gente ficar insistindo é que cansa. E aí o resultado dessa equação é que orar cansa. Orar cansa. E é claro que a gente não fala isso abertamente, porque vai que o pastor escuta, não é verdade? Vai que o pastor fala assim, nós vamos orar, você fala, não, isso cansa demais, né? Fala assim, não, meu Deus, o pastor não pode saber. Vai que Deus escuta que orar cansa, né? Aí que sim, eu estou enrolado, né? Porque se Deus ficar sabendo que eu pensei um negócio desse, mas orar cansa. Sabe por que orar cansa? Porque a gente parte do ponto que a gente tem que convencer Deus a fazer alguma coisa que Ele não quer fazer. A maioria das orações, um dia faz essa experiência, pega o seu celular, grava, coloca para gravar e começa a orar. E aí você ora o tanto que você quiser. Um dia depois, 2 dias depois, pega aquela gravação da sua oração e escuta. Você vai ver que 98% do tempo da sua oração, você estava tentando convencer Deus a fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, pode ser até coisas boas, até coisas legítimas, mas você vai ver que você estava tentando convencer Deus ou insistindo para que Deus fizesse alguma coisa que Ele não queria fazer, e aí você insiste para que Ele faça. E se a gente não mudar isso, o que vai acontecer é que a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão, a nossa vida de busca com Deus, ela vai acabar, ela vai esfriar. E é por isso que é muito comum e muito normal, várias vezes, ou quando eu estou dando atendimento, ou estou conversando com as pessoas, é muito comum as pessoas falarem assim, mas eu preciso melhorar a minha vida com Deus, eu oro pouco, eu não faço devocional, eu não tenho tempo com Deus, mas é claro, é porque orar cansa. Orar cansa, meu irmão. Se você for bem sincero com você, se você for parar para olhar o seu coração, você vai ver que você está desanimando de orar, porque a sua oração ela é baseada na insistência. Você tem que ficar insistindo para que Deus faça alguma coisa. E eu sei a dificuldade que é isso, porque eu tenho um problema com o Nenê. Porque eu tenho que ficar insistindo todo domingo para o Nenê jogar bola lá no nosso time. A gente tem um time que joga de domingo de manhã, aí eu mando mensagem para ele segunda, e aí, Nenê, vamos pro jogo domingo? Ele falou, não, tô de boa. Eu falei assim, Nenê, eu vou te dar mais uma chance, hein? Aí na terça eu pergunto, e aí, Nenê, vamos? Ele, não vou. Aí na quarta fala assim, não, Nenê, mas cara, é o seguinte, tá faltando gente, o Paraná tá machucado, a gente precisa de um cara para jogar no meio. Não, tô de boa, hein? Aí falou, Nenê, eu vou perguntar para você quinta-feira a última vez, domingo tem jogo, você vai? Não, não vou. Falou, coração duro, né? Eu falei assim, rapazinho difícil de ser trabalhado. Só que aí chega uma hora que cansa, aí também tirei do grupo do futebol. Então também já tirei isso do grupo do futebol, não vai. Mas mesmo assim eu ainda pergunto, toda semana se ele vai jogar bola, principalmente quando o jogo é difícil, né? Falo, vai lá, Nenê, vai lá, Nenê. Mas insistir cansa. Quantas vezes você insiste para uma pessoa sair com você? 2, 3, você convida 4 vezes, passou disso, você já começa a achar que você está incomodando. Tipo assim, você chamou 2, 3, 4 vezes a pessoa para sair, e ela não saiu, você já começa a achar que ela está incomodando, que você está incomodando ela, e que ela não quer. E aí você já começa a ficar meio assim, não vou mais chamar essa pessoa para sair, vou chamar aquela outra pessoa, vou chamar aquele outro, tal. Você ficar implorando para alguém te dar alguma coisa que essa pessoa não quer dar, isso cansa. Quantos são pais ou né? Pai ou mãe do pessoal aí na faixa dos 12, 14 anos? Levanta a mão, por favor. Quem aqui já cansou de pedir alguma coisa para o seu filho, por favor? Quem aqui? Levanta a mão, com fé. Levanta a mão, porque o Senhor vai te iluminar nessa noite, meu irmão. O Senhor vai te dar a chave da vitória para mudar essa situação. E aí chega uma hora que você cansa. Arruma seu quarto, vai lá arrumar seu quarto. Não, depois eu vou, hoje não.
Aí chega uma hora que você fala assim, você cansa, você fala, meu, caramba, eu não vou mais falar. Vou mais falar, fica do jeito que você quiser, também tal. Aí chega um dia, você vai lá e arruma o quarto, porque você fala assim, daqui a pouco vai ter criação de rato nesse quarto aqui e vai sobrar para mim. Então você vai lá e arruma, você cansa de falar. Porque cansa você ficar insistindo, parece que você tem que ficar pegando o pé, falando vai, e aí a pessoa não vai, e aí a pessoa vai e tal, não sei o quê. Você é chefe, aí você fala para o cara uma vez, fala assim, olha, vai lá e faz isso, o cara não vai lá e faz isso, o cara não vai lá e faz isso, o cara não vai. Na quarta vez, o que você faz com o cara? Você fala, meu, você não serve para trabalhar aqui. Porque tudo que a gente tem que ficar insistindo para fazer, que diz respeito a outra pessoa, que essa pessoa ela não quer fazer aquilo, e você tem que ficar implorando, isso gera um desgaste. Eu quero falar para você, meu irmão, nessa noite, que o restaurador não foi Neemias, o restaurador foi Deus. Quem quis restaurar aquela cidade, quem estava com o coração doído por aquela cidade, quem olhou para Jerusalém e falou assim, puxa, eu quero restaurar porque me dói ver ela assim, foi Deus, não foi Neemias. Eu fico pensando que talvez, só como ilustração, talvez Deus estivesse orando para os homens, e aí ele chegou para Ananias e falou, Ananias, eu te peço, em nome de Jesus, vai lá restaurar Jerusalém. Mas Ananias não foi. Aí Deus então pediu para Malaque, vai lá em nome de Jesus, por favor, vai lá e salva Jerusalém. Tal. Malaque também não ouviu Deus. E um dia Deus falou assim, Neemias, por favor, em nome de Jesus eu te peço, vai lá salvar Jerusalém. E aí Neemias falou assim, olhou para Jerusalém e falou assim, nossa, Deus, me dá a tua graça para ir lá salvar Jerusalém. Mas de quem partiu a ideia foi de Deus. O restaurador é Deus. Quem quer restaurar é Deus. Quem quer curar é Deus. Quem quer libertar é Deus. O maior interessado em ver a sua vida transformada, a sua vida curada é Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus é bom. Nós não precisamos ficar insistindo como se Deus não quisesse fazer as coisas. Essa resistência maligna está no nosso coração. Essa dificuldade de a gente ter que lutar e fazer uma coisa, isso está no nosso coração, isso não está no coração de Deus. Porque Deus é bom. Aí chega o pastor Alfredo aqui, e aí ele prega que a gente não precisa ficar negociando ou insistindo com Deus para que Deus faça os milagres ou para que Deus derrame as suas bênçãos, porque as bênçãos já foram derramadas sobre as nossas vidas. Só que aí muitas vezes as pessoas entendem que a nossa igreja não acredita em milagre, não acredita no poder de Deus. Pelo contrário, a nossa igreja acredita que os milagres e o poder de Deus já foram derramados, a gente só precisa saber que eles já foram derramados, a gente não precisa ficar negociando com eles. A gente não precisa ficar falando, Deus, faz isso que eu vou fazer isso, Deus, se eu fizer isso, você faz aquilo, Deus, olha, age nisso que eu vou fazer aquilo para você. Nós não precisamos viver assim. Por quê? Porque Deus já nos abençoou. Imagina que o seu filho, esse que não arruma o quarto de jeito nenhum, ele fez 18 anos, você ama ele. E qual que é o sonho de todo moleque de 18 anos? É um carro. Né? É uma eternidade, demorou acho que uns 60, 80 anos para eu fazer 18 anos. Dos 18 para os 36, passaram em 6 meses, gente. É impressionante. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, 18, não chegava nunca. Não chegava meus 18 anos. Por quê? Porque o moleque quer aquela bendita carta para ele sair dirigindo com os amigos. E aí você ama muito seu filho. Você ama muito seu filho, e aí você vai lá e ele fez 18 anos, ele tirou a carta e você comprou um carro, deu de presente para o seu filho um carro. Você está lá na garagem, um golzinho, coisa linda, zero, com um sonzinho, rodinha, você falou assim, nossa, meu filho agora vai ficar feliz. E aí de repente chega o seu filho para você e fala assim, pai, eu fiz 18 anos, e eu quero, por favor, me dá um carro. Aí você vai falar para o seu filho assim, cara, você não sabe o que o papai acabou de fazer. Comprei um carro para você.
está lá na garagem, a chave está na sua gaveta e o documento está no quebra-sol. Pode pegar o carro e sair. Aí você acha que o seu filho vai ficar feliz da vida. Aí ele olha para você e fala assim: pai, por favor, me dá um carro. Aí você vai falar assim: filho, o carro está na garagem, a chave está na gaveta e o documento está no quebra-sol. Aí ele vai falar assim: pai, eu prometo para você que se você me der um carro, olha, eu prometo que eu vou chegar cedo em casa todo dia. Hã? Vou arrumar o quarto. Aí o pai falou: que mentira. Aí você fala assim: mas filho, o carro está na garagem, a chave está na gaveta, o documento está no quebra-sol. Aí seu filho vai falar assim: não pai, mas olha, sabe por quê? Vai ter uma festa na sexta-feira, lá no rancho de não sei quem, e eu queria muito ir, e eu queria muito levar minha namorada, e eu queria ir de carro, por favor, compra um carro para mim. Aí você vai falar assim: filho, mas eu já te dei o carro está na garagem, a chave está na gaveta, o negócio está no quebra-sol. Não pai, mas por favor, eu prometo para você que eu não vou dirigir usando o celular, eu não vou dirigir a mais de 60 por hora. Aí o pai falou assim: filho, duas coisas. Primeiro, para de mentir. A segunda é que o carro está na garagem, a chave está na gaveta, o documento está no quebra-sol. É assim que a gente se relaciona com Deus. Deus, dá, Deus, eu preciso, Deus, eu não sei o quê, e Deus está falando: a chave está na gaveta, o documento está no quebra-sol, o carro está na garagem. Aí você começa a fazer promessa para Deus: não Deus, mas eu prometo que eu não deixo mais meu cabelo crescer, ou eu vi na Bíblia que Sansão deixou o cabelo crescer, eu vou deixar meu cabelo crescer. Eu vi na Bíblia que Davi dançou, eu vou dançar. Eu vi na Bíblia que aí eu prometo. E a gente vai fazendo isso por quê? Porque a gente é a partir do ponto que Deus não quer dar. Eu queria que você saísse daqui nessa noite sabendo que o restaurador é Deus. Ele quis dar, Ele quis fazer, Ele quis restaurar. A atitude, o primeiro passo é sempre de Deus. As pessoas só respondem aquilo que Deus quer fazer. Infelizmente, muitas pessoas respondem sim. Aliás, infelizmente, muitas pessoas respondem não. E algumas pessoas respondem sim. E o que eu acho interessante desse texto, se você for ver lá no versículo 6, lá na metade do versículo, fala assim, Neemias estava orando e ele falou assim: eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos e aos teus decretos. Nessa oração, Neemias, ele sabia que quem tinha provocado aquela situação foram as próprias pessoas de Jerusalém. Ele sabia que a cidade era má. Ele sabia que a cidade tinha se desviado. Ele falou assim: eu, meus pais, os meus amigos, nós pecamos contra você. Tudo isso que aconteceu é a consequência das nossas escolhas. Não tinha acontecido de graça. Nossa, Deus pesou a mão. Nossa, porque Deus se enfureceu. Nossa, porque Deus... Não. Ele falou assim: eu sei que nós temos pecado. Os nossos pecados, a nossa maldade, o nosso egoísmo, a nossa avareza, a nossa prostituição, a nossa idolatria nos trouxeram para cá. E é por isso que a gente está assim. E, meus irmãos, mesmo que aquela cidade não merecesse ser reconstruída, o que aconteceu aqui foi a manifestação da graça de Deus. Porque a graça significa que nós não recebemos aquilo que nós merecemos e que Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Deu para entender ou não? A Bíblia fala que Deus, Ele não trata a gente conforme as nossas maldades
e as nossas iniquidades. Porque se a gente for parar para pensar, a gente era merecedor de castigo e de punição. Mas a Bíblia fala que Deus nos perdoa e Ele restaura as nossas vidas. E a situação que você está hoje, talvez você esteja nela porque você pecou. Talvez como aquele povo de Jerusalém, você está passando vergonha, você está sendo humilhado, você está destruído, a sua família está acabada, o seu casamento está uma droga, a sua empresa está falida. E talvez a culpa seja sua mesmo. As suas escolhas, a sua maldade, a sua ganância, o seu egoísmo te levaram para onde você está hoje. Mas eu quero falar uma coisa para você em nome de Jesus Cristo. Que Deus, o restaurador, Ele quer restaurar a sua vida. Porque Deus não trabalha com merecimento, quem merece e quem não merece. Deus trabalha com amor. Aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam a sua bondade. Talvez você esteja na situação hoje porque você é uma mulher má. Talvez o seu casamento esteja falido porque você é um homem violento. Talvez com a sua própria mão você tenha destruído a sua casa. Talvez você olhe para onde você está hoje e você fala assim, eu me enfiei nesse buraco, mas eu quero falar para você que não importa o buraco que você está, Deus, o restaurador, Ele vai enfiar a mão nesse buraco e vai tirar você daí de dentro. Porque Deus é o restaurador. Porque é Deus que quer. Não é Neemias que é um herói da fé. Deus é o nosso herói. Porque Ele escolheu nos salvar. Ele escolheu descer do céu, morrer no nosso lugar e ressuscitar para que nós tivéssemos a nossa fé, a nossa família, a nossa saúde, a nossa mente, o nosso coração completamente restaurados. Esse é Deus. Deus é o restaurador. Deus é o restaurador. E talvez você esteja achando que não tem mais jeito, ou que aquilo que aconteceu foi muito grave, e talvez tenha sido mesmo. Talvez você pense que você está nessa situação e Deus está tão decepcionado com você que Ele não vai fazer mais nada. Eu quero que você olhe para esse texto e você saiba de uma coisa. Muitos anos antes disso acontecer, Deus tinha falado para Moisés, Deus falou assim, Moisés, é o seguinte, se o povo fizer o mal e falar o mal e se desviar, o pecado deles vai levar eles a se espalhar por toda a terra e a nação vai ser destruída. Mas aonde eles estiverem, não importa o que eles tenham feito, o dia que eles levantarem os olhos para o céu, o dia que eles orarem, o dia que eles falarem, Deus me ajuda, onde eles estiverem, eu vou buscar cada um deles e vou trazer eles de novo para cá, porque o meu desejo é que todos sejam restaurados. Isso Deus disse muitos anos antes disso acontecer. E muitas pessoas carregam uma culpa ou carregam uma desesperança, como se agora na sua vida não tivesse mais jeito. E muitas pessoas transferem a responsabilidade, mas a culpa que aconteceu disso é por causa disso, por causa dele, por causa dela, porque se não fosse aquilo. Quando você transfere a responsabilidade, não existe espaço para transformação. Agora, quando você assume a responsabilidade e você fala, Deus, eu pequei, eu errei, eu preciso de ajuda. Deus, o restaurador, se manifesta nesse momento. E eu queria que essa mensagem, a mensagem dessa noite, tirasse o peso do seu coração e enchesse você de fé, enchesse você de esperança. Porque não importa aonde você está e como você está, a restauração de Deus pode alcançar a sua vida. Pare de ficar pensando naquilo que você merece ou naquilo que você não merece, porque Deus, Ele atua pela graça. E a graça de Deus, a bondade de Deus,
quer restaurar a sua vida. Eu queria que você saísse, meu irmão, nessa noite com isso no seu coração. Deus, o restaurador, quer restaurar a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, eu gostaria que a gente orasse. Que você fechasse os seus olhos um pouquinho. Eu gostaria que você pensasse em como está a sua vida. A culpa é uma das coisas que mais prende as pessoas e mais tem destruído as pessoas nos nossos dias. E eu não estou aqui para dizer, meu irmão, que você não errou. Estou aqui para dizer que Deus pode te perdoar. Eu não estou aqui para que você possa transferir a responsabilidade daquilo que você fez, não é isso. Eu estou aqui para falar para você que não importa o que aconteceu, Deus tem o poder e a capacidade de restaurar a sua vida. Se a desesperança tomou conta do seu coração, se a angústia tomou conta do seu coração, se o diabo jogar na sua cabeça, tá vendo? Você tá aí porque você merece, isso é o seu lugar. Eu quero dizer, meu irmão, que Deus, Ele quer te tirar de tudo isso. Deus, Ele quer tirar você. Deus quer tirar a sua família. Deus quer tirar o seu coração da destruição. Talvez a sua família esteja sendo destruída, os seus relacionamentos. Talvez a maldade seja tão profunda no seu coração que você afasta todas as pessoas de você. Eu quero te falar, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, que Deus, o restaurador, quer te restaurar a partir do coração. Querido Deus, olha para os meus irmãos que estão aqui. Quantos, Deus, estão vivendo situações deploráveis, de tristeza, de angústia? Quantos construíram a própria queda, a própria destruição? Quantos se comportaram, Deus, de maneiras tão malignas que destruíram os seus relacionamentos, os seus casamentos, destruíram a sua empresa? Quantos aqui, Deus, destruíram a própria vida por causa da maldade? E hoje estão pagando um preço altíssimo, Deus, por causa disso. Pai, mas eu acredito que você é o restaurador, porque Jerusalém também tinha cavado a própria cova. Jerusalém também tinha provocado a própria destruição. Jerusalém também tinha escolhido o caminho da maldade. Mas o Senhor amou aquela cidade, o Senhor restaurou aquela cidade, o Senhor abençoou aquela cidade. Porque o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados e as nossas maldades. O Senhor nos trata conforme a Tua bondade, conforme a Tua graça. Então eu quero pedir, Deus, que o Senhor esteja olhando para cada um que está aqui, para cada situação difícil, para cada um que se enfiou no buraco, e que a Tua restauração alcance o coração, alcance as vidas, alcance as famílias, e a destruição, a maldade, a culpa sejam destruídas em nome de Jesus Cristo. Que elas caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Que todos aqui, Deus, percebam o Teu amor, percebam a Tua bondade.
Às vezes a gente fica falando, aquele cara é de Deus, aquele cara tem o poder, aquele fez isso acontecer. Não, bom é Deus. Quem tem o poder é Deus, quem quer libertar é Deus, quem quer salvar é Deus, quem quer curar é Deus, quem quer unir é Deus, quem quer sarar é Deus, porque Deus é bom. Porque o nosso Pai é bom. Porque é da Tua vontade, Deus, que tenhamos vida e tenhamos vida com abundância. Porque é da Tua vontade, Deus, que todos sejam salvos, todos entendam o que é vida, todos sejam felizes, todos tenham famílias abençoadas, todos sejam prósperos, todos possam comer bem, se vestir bem e trabalhar bem. Essa é a Tua vontade, que nós nos relacionemos, que as pessoas lá fora vejam a nossa alegria, vejam a nossa fé e sejam impactadas pelo Teu amor e pela Tua bondade, porque a nossa realidade é uma realidade de vida. E eu quero pedir, Deus, que haja restauração em nome de Jesus Cristo. Que a desesperança, que a culpa sejam tiradas em nome de Jesus Cristo. E que a partir dessa noite haja restauração, haja reconstrução. Reconstrução, Deus. Porque o Senhor é o verdadeiro restaurador. E eu te agradeço pela Tua bondade, Pai. Te agradeço pelo Teu amor. Eu te agradeço pela Tua vida. Obrigado, Jesus, o nosso restaurador. Nós te amamos. Amém, amém, amém.